Capítulo 784. Túnica Vermelha x Névoa Negra. Tradução: Júnior. Revisão: Azel Padrins Volch. O raio negro chegou em um instante. Uma assustadora sensação de morte se espalhava a partir dele. Até mesmo a expressão de Lin Dong mudou drasticamente naquele momento. Este ataque não era algo que eles pudessem suportar. Lin Guan cerrou seus dentes brancos e perolados. Sua mão pousou na citara celestial da Fênix. No entanto, quando ela estava prestes a tentar bloquear o ataque, o espaço à sua frente de repente se distorceu. Depois disso, uma figura de túnica vermelha apareceu de repente na frente dela. Ele agarrou o raio negro com a mão e o quebrou rapidamente. Este evento repentino e imprevisto também fez com que Lin Dong e os demais ficassem momentaneamente atordoados. Logo depois, eles olharam em direção à figura de túnica vermelha e suas pupilas encolheram levemente. Isto foi porque Lin Dong descobriu que esta pessoa era na verdade o ser de túnica vermelha estava sentado na lava. Ele está realmente vivo. O suor frio apareceu na palma da mão de Lin Dong. Mesmo ele não tinha escolha. Ele temia esses velhos monstros. Os olhos profundos da pessoa vestida de vermelho pararam em Lin Guan depois de bloquear o raio preto. Um olhar um pouco atordoado de ponderação brilhou em seu rosto enrugado. Muito tempo depois, sua boca se moveu, mas nenhuma voz foi emitida. Os grandes olhos de Lin Guan olharam para a pessoa de túnica vermelha que tinha vindo em seu auxílio de uma maneira estranha. A coisa mais desconcertante foi que seu coração não sentia nem um pouco de medo quando encarou essa pessoa desconhecida dos tempos antigos. Lin Dong estendeu a mão e puxou Lin Guan para trás dele, enquanto os dois estavam olhando um para o outro. Ele segurava o tronco da árvore negra na mão, com um olhar cauteloso, enquanto segurava os punhos juntos e dizia: Elder, não temos a intenção de incomodá-lo. Vamos sair rapidamente. Depois de ter tido um contato tão próximo com o homem de túnica vermelha, Lin Dong pôde sentir que a aura dele parecia ser bem estranha. Parecia que ele não era uma pessoa viva, mas sim uma pessoa meio morta, como se fosse um tipo diferente de cadáver demoníaco. No entanto, essa pessoa parecia possuir alguma consciência. O misterioso estado de não estar nem vivo nem morto. O homem de túnica vermelha parecia não ter ouvido as palavras de Lin Dong. Seus olhos apenas permaneceram focados em Lin Guan. Vendo sua aparição, Lin Xiao e o resto também ficaram nervosos e o poder Yuan se elevava silenciosamente dentro deles. De repente, o homem de túnica vermelha inclinou seu corpo em direção a Lin Guan, enquanto todos estavam nervosos. Depois disso, sem dizer nada, ele se virou e saiu. Ele andou no ar e caminhou em direção à criatura da névoa negra que estava furiosa no céu. Ele, Lin Xiao e o resto ficaram surpresos ao verem a cena. No final, eles olharam para a expressão incerta no rosto de Lin Guan. Claramente, eles não entenderam por que o homem de túnica vermelha a trataria dessa maneira. O punho bem cerrado de Lin Dong relaxou um pouco. Parece que o homem de túnica vermelha estava ciente da identidade de Lin Guan antes que ela tivesse reencarnado. Além disso, pelo aspecto, o status dela na vida anterior era provavelmente bastante notável. Caso contrário, este homem de túnica vermelha, vivo ou morto, não lhe prestaria tanto respeito. O que ele planeja fazer? Wang Yan observou a criatura da névoa negra e a pessoa de túnica vermelha no céu e não pôde deixar de perguntar. Lin Dong também estava observando esta cena. Pelo que parecia, o homem de túnica vermelha parecia ter a intenção de atacar a criatura da névoa negra. Bang! No céu, um poder Yuan, tão vasto quanto um mar de fogo, subitamente varreu de dentro do homem de túnica vermelha, enquanto o grupo de Lin Dong observava. Depois disso, formou diretamente uma grande cortina de fogo que envolvia a criatura da névoa negra. Cisle. Raios negros foram lançados fortemente na cortina de fogo. No entanto, eles tiveram dificuldade em obter o mesmo efeito imparável que tinham anteriormente. Em vez disso, eles foram incinerados pelas chamas crescentes, à medida que os sons crepitantes eram emitidos. Velho fantasma Fentia. Faz tantos anos desde que nos conhecemos.
Pensar que você realmente foi reduzido a esse estado deplorável em que você não está nem vivo nem morto. TSK. Parece que você falhou na tribulação da reencarnação, certo? A névoa negra que permeava o céu aumentou subitamente. Uma luz escarlate dentro da névoa negra acompanhava diretamente o homem de túnica vermelha e uma voz sombria e aguda começou a ridicularizá-lo. A razão pela qual estou vivendo assim é para suprimi-lo. O homem de túnica vermelha levantou a cabeça. Seus olhos originalmente atordoados tinham um brilho afiado dentro deles enquanto sua voz rouca e soava lentamente. Suprimir esse general? TSK, suas criaturas insignificantes. Se não fosse por aquele sujeito ter incendiado sua reencarnação e selado essa fenda entre os mundos, seu mundo ainda existiria. A névoa negra se agitou. Uma voz aguda continuou sendo emitida. Mas, no final, vencemos, desta vez, eu irei suprimi-lo novamente. O tom do homem de túnica vermelha era áspero. Logo depois, ele acenou com a mão e o enorme caldeirão que estava suspenso no céu repentinamente zuniu. Uma chama monstruosa saiu da boca do caldeirão e varreu em direção à criatura da névoa negra. TSK, uma criatura fraca como você ousa realmente ter pensamentos delirantes de suprimir este general. A névoa negra também aumentou de tamanho e se transformou diretamente em uma mão de 10.000 pés de altura que dispersou com força a coluna de fogo que estava indo em sua direção. Svoosh. Inúmeras colunas de fogo, de centenas de pés de altura, eram continuamente disparadas de dentro do caldeirão neste momento. Essas colunas de fogo rapidamente se transformaram em uma monstruosa matriz de fogo. Depois disso, ela cobriu diretamente a criatura da névoa negra. O diabo engolindo o mundo. A luz escarlate cintilava rapidamente enquanto observava a imensa matriz de fogo que se aproximava. Claramente, ela também havia sentido algum perigo. No final, a monstruosa névoa negra se expandiu, enquanto uma maldade indescritivelmente escura e fria se espalhava de dentro dela. O espaço mostrou sinais de colapso após ter sido corroído pela névoa negra. Bang! A matriz de fogo e a névoa negra finalmente colidiram violentamente. Imediatamente, o mundo inteiro parecia tremer intensamente neste momento. Línguas de chamas e luz negra explodiram destruindo tudo ao seu redor. Várias montanhas foram completamente arruinadas. Tal força destrutiva poderia ser descrita como o início do fim do mundo. Bang! Uma grande mão escura subitamente voou e bateu pesadamente no caldeirão vermelho brilhante. Um estrondo apareceu e o enorme caldeirão voou para trás antes de cair no chão provocando um alto som, esmagando o solo e abrindo uma enorme fenda de 1000 pés de profundidade. TSK, seu caldeirão quebrado parece estar ainda mais fraco do que antes. Uma risada sinistra e penetrante foi emitida de dentro da névoa negra depois que o caldeirão vermelho e brilhante voou com um golpe de palma. É mesmo? O homem de túnica vermelha respondeu como uma voz rouca. Uma luz vermelha floresceu profundamente em de seus olhos. No momento seguinte, ele acenou com a mão enquanto 8 raios de luz vermelha brilhante saíram subitamente de dentro do caldeirão. Os raios de luz se reuniram no céu e finalmente se transformaram em 8 símbolos de luz vermelha brilhante. Os olhos de Lindong endureceram imediatamente quando ele viu estas 8 símbolos de luz vermelha brilhante. Isto porque ele havia descoberto que eles eram exatamente iguais ao que ele possuía. Svoosh. Os símbolos de luz dispararam e se ergueram no céu acima de 8 enormes vulcões. O vulcão tremia, retumbando quando lava monstruosa era lançada. No final, 8 enormes portas de lava foram formadas no céu. 8 portas de lava pairavam no céu. Era óbvio que elas constituíam uma formação assustadora. No entanto, parecia faltar um canto na localização nordeste. Obviamente, não estava completa. Todos, saiam deste lugar agora. Lava dançava no céu. Nesse momento, até o próprio ar havia se tornado extremamente quente. Os corpos de alguns começaram a esquentar aos poucos, enquanto a voz rouca do homem vestido de vermelho ecoava. Bus. O espaço circundante imediatamente se contorceu quando sua voz soou, transformando-se em vários vórtices espaciais. Vão, rápido.
Inúmeros indivíduos fugiram imediatamente como um enxame quando viram aparecer os vórtices espaciais. Sem dúvida, eles morreriam se fossem apanhados em uma briga desse nível. Nesse momento, eles claramente não abrigavam nenhum pensamento em relação aos tesouros antigos no esconderijo. Todos vocês também devem partir. Lindong inclinou a cabeça e falou solenemente para Ying Yuan e os demais. E você? Ying Yuan apressadamente perguntou. Ela parecia ter percebido a intenção de Lindong de ficar para trás, como ela. Não se preocupe, eu ficarei bem. Espere por mim lá fora. Lindong respondeu rapidamente. Depois disso, seus olhos se endureceram de repente. Isto porque ele viu que o trio Yuan Kang havia realmente saído secretamente e voado em direção ao caldeirão vermelho brilhante que havia caído no chão. Aqueles 3 companheiros estavam na verdade planejando roubar o caldeirão. Vá! Ying Xiao também viu as ações do trio Yuan Kang e sua expressão mudou um pouco. Todos eles tinham testemunhado o poder do caldeirão mais cedo. Se esta coisa fosse obtida pelo grupo de Yuan Kang, seria bastante perigoso para eles. No entanto, se ela ficasse para trás, ela estava ciente de que não era capaz de ajudá-lo. Portanto, ela agiu de forma decisiva ao puxar diretamente Ying Yuan e os demais na direção dos vórtices espaciais. Pev. Ufa! Lindong suspirou de alívio quando viu Ying Xiao e os demais partirem. Depois disso, seu olhar sombrio se deslocou. Aqueles 3 bastardos haviam criado uma grande bagunça, mas ainda assim estavam decididos a roubar tesouros. Eles eram realmente um pouco desavergonhados demais. Não importa o que aconteça, esse caldeirão não deve cair em suas mãos.